Creio que gritei freneticamente ao final. Eu estava quase insano, mas se de fato gritei, meus brados perderam-se na Babilônia infernal dos uivos dos ventos fantasmagóricos. E aí, meus colegas de leitura, tudo bom com vocês? Finalmente, tiram-se as teias cósmicas das aranhas devoradoras de mundos de Lang de cima desta playlist aqui do canal para que eu possa falar um pouco dessa série de obras desse autor renomado que é o Lovecraft. Hoje, como eu falei lá no Instagram, eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente, mas que trata de temas relacionados. Há algum tempo atrás, eu me deparei com um presente muito agradável do meu amigo Adriano. Muitíssimo obrigado, Adriano. Com isso aqui, que nada mais é do que um quadrinho de histórias inspiradas, histórias baseadas em contos do Lovecraft. O nome dessa edição é O Cão de Caça e Outras Histórias. Especificamente as histórias que tem aqui são O Cão de Caça, também chamado de The Hound no inglês, mas na edição que eu tenho aqui, que eu peguei emprestado de contos, tá como O Sabujo. Não sei se é o Sabujo ou o Saburro. A outra é A Cidade Sem Nome, The Nameless City, que é o nome que está ali também, e O Templo, ou The Temple. Sendo que aqui tem um pequeno detalhe. Eu não consegui achar o conto O Templo, nenhum dos livros que eu tenho, também pesquisei na internet, também não achei. Mas eu dei uma lida, no caso, no Cão de Caça, na Cidade Sem Nome, e como essas histórias são adaptações, eu achei mais interessante falar em cima do que está aqui. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é uma adaptação. Então, assim, não é uma reprodução fiel das coisas que estão, digamos assim, que aconteceram no conto. Então, por exemplo, esse é o livro que eu estou usando, que eu usei, no caso, para ler a história do Sabujo, do Cão de Caça e da Cidade Sem Nome. E quando eu fui olhar aqui, tem algumas pequenas diferenças. Mas vamos falar um pouco desse autor aqui, antes de eu falar das histórias propriamente ditas. Eu procurei coisas sobre esse mangaka aqui na internet, Go Tanabe. Mas é tão difícil de achar, para vocês terem ideia, que nem foto desse cara tem na internet. E se tem, perdoai, mas eu fiz uma busca aqui no computador, fui atrás de material relacionado e achei umas coisas bem legais. E quem é Go Tanabe, né? Porque a gente tá falando muito do Lovecraft e tudo mais, vamos falar das histórias que o cara adaptou, desenhou, fez a arte e tudo mais, praticamente quase tudo aqui que ele fez nesse mangá, né? E a gente dá o crédito apenas ao Lovecraft. Então, essa edição foi lançada aqui no Brasil pela JBC. A edição original foi lançada original entre aspas, né? A edição americana foi lançada lá pela Dark Horse Comics. E Go Tanabe, pelo pouco que eu achei dele, ele é um mangaka, especialista em histórias para adultos. Então, tanto que essa edição aqui, ele tem aqui dizendo recomendável para maiores de 16 anos. E ele tem alguns outros mangás, mas eu vou falar dos que tem a ver com Lovecraft. Então, além dessa edição aqui, que foi a única que foi traduzida para o português, até onde eu sei, no caso O Cão de Caça e Outras Histórias, o título original dela é Maquin. E além dessa, deu para perceber que Go Tanabe lançou, ou a produtora dele lançou, enfim, umas histórias nesse formato aqui de mangá, que tem outros títulos, que são adaptações do que eu achei da Cor Vinda do Espaço, de O Assombro das Trevas, conto que eu adoro, Nas Montanhas da Loucura, que inclusive são 2 volumes, porque, enfim, se vocês já leram a história Nas Montanhas da Loucura, ou tem curiosidade, eu posso trazer aqui nessa playlist, nessa lista de produção de vídeos sobre Lovecraft,
É um conto muito grande, é um conto com muita informação, então até compreensível que fique em 2 volumes. E pelo que eu vi, no mesmo mangá que fala, que vem com a história do A Sombra das Trevas, vem também o de Dagon, sendo que eles têm um nome em japonês, né? Então eu vou precisar colar, porque, enfim, meu japonês não é essas coisas, na verdade nem é nada. A edição é a cor que veio do espaço, no original em inglês The Color Out of Space, foi lançado no Japão nessa coleção aqui de Gotanabe, sob o título de Isekai no Shikisai. A edição que tem como capa o A Sombra das Trevas, ou The Haunting of the Dark, ela foi lançada lá no Japão como Yamini Hao Mono, um nome tão suave para uma coisa tão absurda. E a edição que foi lançada em 2 volumes, nas Montanhas da Loucura, original At the Mountains of Madness, foi lançada sob o título de Kyoki no Samyaku Nite. Acho que é isso. Meu Deus, velho, coisa difícil. Enfim, agora vamos falar da história em si. Eu fiz questão de ler a história, os contos, antes de falar da história aqui no mangá propriamente dito, até para falar com mais propriedade dessa questão de adaptação. Mas, de fato, a mudança foi mínima. Então, o mangá começa pela história O Templo, certo? Que trata sobre um submarino. Mas antes de falar sobre O Templo, eu vou falar dos outros que são dos contos que eu já li. Então, o próximo conto é do Sabujo, que está aqui como cão de caça. E qual é a história dele? É uma dupla de rapazes que eles tem um nome bem específico para isso, mas basicamente são 2 caras que têm muito dinheiro. Eles provavelmente são nobres, têm muito dinheiro para gastar com besteira, mas os prazeres comuns da carne como é que eu posso dizer, não os satisfaz. E insatisfeitos com isso, eles vão atrás de coisas macabras, normalmente tidas como tabus ou coisas infernais, enfim. Então, eles têm na posse deles o Necronomicon, inclusive mostra a capa dele aqui, que aparece num certo filme, aqui, não sei se vai dar para ver direito. E eles vão em busca de artefatos, não necessariamente místicos, mas artefatos macabros. E eles aqui falam sobre uma determinada pessoa que se transformou num ghoul, que é uma criatura também da literatura Lovecraftiana, que é uma criatura tumular que é como se fosse um humanoide que se alimenta de carne cadavérica, de carne morta. E eles procuram o túmulo desse ghoul, acham e se deparam com um amuleto que lembra bastante um leão com asas. E quando eles se deparam com esse amuleto, que o pegam, que estava o amuleto, coisas começam a acontecer à volta deles. Eles começam a ouvir uivados, começam a ouvir barulhos estranhos, ver sombras estranhas passando perto deles, é uma criatura misteriosa. E, naturalmente, eu não vou contar exatamente o que acontece, porque é para deixar vocês na curiosidade mesmo, quero que vocês vejam. Então, só de leve aqui, aproveitando, eu marquei essa página aqui justamente para mostrar para vocês um pouco de perto a qualidade desse mangá, é essa criança aqui. Eu vou parar por aqui, que é para não spoiler demais. Mas o nome é o cão de caça, The Hound, por algum motivo, né? E assim, pulamos para a próxima história, que é A Cidade Sem Nome, em que eu li o conto também, foi uma das que eu li o conto, que trata a história de um rapaz, um homem que pesquisa sobre uma cidade que está perdida em algum lugar do deserto. E essa cidade, ela é chamada de Cidade Sem Nome, e existem várias histórias que os árabes, os sheiks e a população
local, assim, ao redor, nesse deserto de modo geral, tanto nômades quanto fixos contam sobre a cidade sem nome, e muita gente nunca foi atrás de saber o que era. Sendo que ele vai até lá para pesquisar sobre esse lugar, como ele mesmo diz na história, deixando que a curiosidade supere o medo. E ele vai até lá e descobre essa cidade e percebe que as estruturas dela eram estranhamente pequenas para um ser humano. Então ele começa a conjecturar que a população que habitava lá, digamos assim, construiu aquela cidade em homenagem a alguma... não em homenagem a algum deus especificamente, mas no sentido de que era mais, de fato, é isso mesmo, para homenagear essas entidades que eles adoravam, e por isso que eles andavam abaixados e tudo mais. E ele começa a conjecturar isso enquanto ele entra lá, até que em um determinado momento ele se depara com um salão cheio de sarcófagos pequenos e se depara com uma criatura dentro do sarcófago, no mínimo estranha. Essa história especificamente, ela literalmente ilustra uma coisa que eu acho muito interessante. Essas adaptações para quadrinhos, animações e tudo mais, de contos assim, de um modo geral, de autores de um modo geral, mas vamos especificar aqui Lovecraft, Poe e tudo mais, principalmente Lovecraft. O interessante desse tipo de adaptação é que ele dá uma aparência para coisa que na história a gente só lê. Então, ele tenta dar uma descrição no conto que soa absurda. Tudo bem que você vê uma criatura de aparência, de aspecto alienígena numa história, você não vai conseguir descrevê-la. Então, você vai tentar aproximar com a melhor descrição possível. Tudo bem. Mas quando você pega um autor que coloca isso no papel de fato e mostra para as pessoas no formato de uma história, ou seja, ele dá cara a essa história, aí são outros 500, né? De todo modo, ele se depara com esses sarcófagos, e à medida que ele vai andando nesses túneis cheios desses sarcófagos, ele percebe uma luz estranha, tipo uma fosforescência surgindo do fundo do lugar para onde ele está se encaminhando, e essa fosforescência ilumina o suficiente para que ele vislumbre o que tem nas paredes, e nas paredes desse lugar que ele está, que é como se fosse um santuário, tem contando a história dessa civilização. E ele fica a todo momento pensando que é uma metáfora ou uma alegoria, porque essa civilização está toda representada por essas criaturas répteis que lembram um jacaré bípede. Então ele mostra toda a história dela, que não vou contar, e mais ou menos como foi que acabou. E não acabou exatamente. Tanto é que ele tem aqui nessa história, no conto especificamente, eu acho bom levantar isso, aquela frase bastante característica que tem no chamado do Cthulhu, que é: não está morto que pode eternamente jazer, e após eras estranhas até mesmo a morte pode morrer. Essa frase se aplica bastante a esse conto. E aqui nessa história tem mostrando isso de uma forma interessante. Ela acaba aqui de uma forma um pouco diferente do que no conto, mas isso não atrapalha. A história que eu achei estranha, e aí onde eu volto para o início do mangá, é o Templo, que conta a história de um submarino nazista que está à deriva. Em um determinado momento eles se deparam com cadáveres flutuando em determinado lugar e descobrem que são do exército inglês, e um dos caras lá do submarino, que é a propósito um submarino nazista, pega uma pedra que é como se fosse a cabeça de uma estatueta. E depois que ele pega essa estatueta, começam a acontecer coisas estranhas no submarino. Os marinheiros, soldados, começam a ver coisas estranhas. Começa a acontecer um motim no submarino, e o capitão lá, o responsável pelo como é que se diz, pelo submarino, ele é o cético, assim, cético de tudo que acontece.
Então as coisas estão acontecendo à volta dele e ele encara tudo de forma muito disciplinada. Então chega um determinado momento em que a tripulação começa a morrer. Ou eles se jogam na escotilha e morrem, porque eles estão submersos, ou eles vão morrendo, assim, o capitão vai matando e tal, alguma coisa assim, porque eles estão enlouquecendo e o capitão está tentando manter a ordem. Em um determinado momento, no meio desse motim, eles perdem a propulsão do submarino e fica à deriva. E as coisas vão acontecendo ao redor deles, eu acho que eu já falei demais, mas em um determinado momento esse capitão visualiza alguma coisa com a pouca luz, a pouca energia que ainda sobra no submarino e, digamos assim, quem sabe os outros não estavam exatamente loucos, né? Essa descrição que eu dei, inclusive, ela na realidade é um mega resumo da história, porque nos outros eu ainda dei uma explicação assim mais compassada, mas aqui se eu fosse explicar de forma mais compassada, talvez fosse ficar muito, como é que se diz, muito maçante. Então, vou mostrar aqui algumas páginas. Essa é a história do templo. Dos 3 contos que tem nessa edição, essa foi a história que eu não li o conto, não tive contato com o conto. No entanto, gostei muito também. Ela é interessante, só o final dela que me deixou um pouco decepcionado, mas eu imagino que apesar do final dessa ser do jeito como é, no conto em específico, que eu vou procurar depois para ler, pode ser que tenha outra coisa, tenha outra conclusão, chegue-se em outro lugar, ou mostre outra, enfim, chegue-se a um outro fim, como a história da Cidade Sem Nome. Mas é isso aí, pessoal, eu espero que tenham gostado. Cão de Caça e Outras Histórias, adaptação em arte por Go Tanabe, muito boa, muito massa, recomendadíssimo. Eu recomendo, né? E mais uma vez, agradecer pelo presente, né? Foi muito apreciado, até para conhecer as outras histórias desse mangaka. E procurar mais adaptações desse gênero. Eu sei que tem um quadrinho aí, que a Adriane também já me falou, depois eu vou atrás, que eu quero dar uma olhada e trazer aqui para vocês. Claro, por que não? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí. Compartilhe para espalhar a palavra Lovecraft. Sim, por que não? E comenta aí se quiser bater um papo e tal. Obrigado por ter visto até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, se sobrevivermos às invasões alienígenas de entes cósmicos. Até lá.